Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 20. Assim está escrito: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui, de maneira firme e segura, Paulo retrata que nós fomos comprados por um bom preço. O preço pelo qual nós fomos comprados, o preço de sangue. Todos nós conhecemos. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida em sacrifício para resgate e redenção da humanidade que estava errante, perdida, desgarrada e sentenciada para uma condenação eterna. Mas ao cumprir o propósito de Deus e colocar a sua vida em sacrifício, através do derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós então fomos comprados para Deus. Aqui no capítulo 7, versículo 23 de 1 Coríntios diz: Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele deixou registrado o seguinte, na primeira epístola, no capítulo 1, e o versículo de número 18: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, nestes últimos tempos, por amor de vós. Então nós encontramos aqui, nós somos resgatados ou comprados, libertados, através do precioso sangue de Jesus Cristo, que é um sangue incontaminado e imaculado. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, está escrito assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, concordando com o que Paulo deixou registrado, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então já estamos sabendo aqui que o preço mais alto na história de toda a humanidade foi pago por Jesus a favor de cada um de nós. Ele ofereceu-se, como o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 9 e o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aqui está bem claro o alto preço pelo qual nós fomos comprados para Deus. Uma vez que fomos comprados para Deus, nós agora não somos mais a nossa propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Atos, no capítulo 20, o versículo 28, também retrata esta mesma significação, dizendo: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui está o alto preço que foi pago, e a Bíblia afirma que Deus se interessa
por cada uma das pessoas que vivem no universo. Isto porque o sacrifício de Jesus foi pleno, foi total, e ele é de caráter universal. Não foi um sacrifício limitado a algumas pessoas e retido a outras. Não. O sacrifício de Jesus foi em favor de toda a humanidade. Visto que a Bíblia nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos eles precisavam contar também com este sacrifício de Jesus para serem resgatados, libertados, reconciliados e comprados para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui está a afirmativa do que temos na palavra de Deus, que Jesus veio para toda a humanidade. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Veio para dar a sua vida pelo resgate de muitos, aqueles que nele creem. E isto prova-nos que Deus está disposto, uma vez que o Senhor Jesus veio, cumpriu o estabelecido por Deus, o próprio Deus está disposto a fazer o possível para que cada um de nós o conheçamos, não somente de ouvir falar, mas o conheçamos experimentalmente, ou seja, através do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, que se tornou o nosso libertador. Aquele que ofereceu o preço de redenção a Deus o Pai. Então agora, através de Jesus, nós somos libertos do mundo, do pecado e de Satanás. E, portanto, passamos agora a servir a Deus e a pertencermos à família divina, através do processo da adoção. Nós somos adotados da família divina. E isto se tornou possível unicamente pelo preço que foi pago por Jesus, o sacrifício da sua vida e o derramar do seu sangue imaculado e incontaminado, que tem o poder de nos resgatar. Então, o amor de Deus, ele foi demonstrado quando o próprio Deus permitiu que Jesus, o seu Filho, morresse em nosso lugar. E veja que nós não éramos pessoas dignas e merecedoras. Não havia em nós nenhum merecimento, porque já dantes havíamos demonstrados que nós éramos inimigos de Deus, ingratos, profanos e irreconciliáveis. Então não havia nada em nós que pudesse ensejar ou motivar de Deus alguma ação em resposta à nossa condição. Pelo contrário, a iniciativa partiu de Deus ao nos ver caídos, derrotados, perdidos e errantes. No entanto, o Deus que nos criou e nos formou para a sua glória, ao ver-nos caídos e destruídos, ele, no seu amor, elaborou este plano de redenção, ainda antes da fundação do mundo, que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio e realizou e cumpriu o plano de Deus. Então agora, cada um de nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela eficácia do sacrifício de Jesus em favor da nossa vida. E através deste sacrifício feito por Jesus, que demonstram quão grande é o amor de Deus para com cada um de nós, porque a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados através de Jesus,
muito mais agora, estando já reconciliados, seremos também por ele salvos da ira. A ira que estava se reservando para derramar sobre a nossa vida, que agora ela não mais tem a sua ação, porque nós fomos libertos, comprados e redimidos pelo Senhor Jesus. Então fomos comprados por bom preço e é o nosso dever glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque eles agora pertencem a Deus. Então, essa demonstração do amor de Deus para com a humanidade, ela não deve ser ignorada em momento algum. O amor de Deus é a expressão maior do que ele é e faz, e está acessível a todos. Então não há nada que nos possa fazer ignorar essa demonstração. No entanto, alguns têm vivido como se não houvesse a manifestação do amor de Deus e o preço pago pela redenção da sua alma, e vivem à sua maneira. E quando partem, eles não têm a oportunidade de serem considerados como aqueles que foram comprados por Deus e para Deus, porque eles rejeitaram a oferta de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, essa demonstração não pode e não deve ser ignorada. No entanto, alguns ignoram e perecem nas trevas do pecado e vão viver uma eternidade na escuridão, porque rejeitaram a grande oferta, o alto preço que foi pago pela redenção de toda a humanidade. Então não há nada que seja comparável ao amor de Deus, tal a grandeza, a maneira como Deus expressa este amor. O apóstolo João, ao escrever, disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira não é mensurável, não conseguimos medir. E Paulo disse que quem pode medir o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade do amor de Deus? Nenhum de nós consegue avaliar quão grande é o amor de Deus para com cada um de nós. Então não existe nada que se compare ao amor de Deus. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Através das cordas de amor, ele nos atraiu. Ele nos trouxe a si para o nosso bem. E hoje desfrutamos o amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. E como gratidão da nossa parte, nós amamos, não para retribuir o amor de Deus, mas amamos na expressão de gratidão pelo que ele é, pelo que ele fez e continua a fazer na nossa vida. Essa é a nossa reação em relação ao amor de Deus. Agora, se Deus nos deu tudo e fez tudo a nosso favor, principalmente a elaboração do sacrifício redentivo na pessoa de Jesus Cristo para a redenção e libertação da humanidade, se ele não reteve nada, ele entregou o que tinha de mais precioso, o seu Filho amado e unigênito, Jesus Cristo. Se Deus fez tudo por nós, nós deveremos também, uma vez tendo este encontro com Jesus, que resultou na nossa salvação, entregar todo o nosso ser ao Senhor. E é o que Paulo deixou escrito: uma vez que nós fomos comprados por bom preço, nós agora pertencemos a Deus. Então é nosso dever agora glorificar a Deus, tanto no corpo quanto no espírito, porque tanto o corpo quanto o espírito pertencem a Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor sobre a nossa vida. E eles pertencem a Deus. Então nós precisamos agora, valorizando este sacrifício, que é muito
muito mais alto do que ouro, prata ou qualquer outra coisa que se queira colocar no comparativo, não há nada que se compare ao amor de Deus por nós. E agora? Você está disposto a entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor, nosso Deus? Ele abriu mão, ele deu tudo o que tinha para nos resgatar, atrair e trazer para si. E agora, qual é a nossa parte? É abrir-nos completamente e com disposição colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele reine sobre ela. E uma vez o Senhor reinando sobre a nossa vida, Ele nos capacitará para que sejamos, então, aqueles que podem, por experiência pessoal, contar a outros o que é uma libertação, o que é ser resgatado, o que é ser reconciliado, o que é ser trazido para perto de Deus. E que isto só foi possível por um meio: o sacrifício de Jesus, o sangue carmesim e precioso, que com ele selou para sempre a obra da redenção. Valor altíssimo, recebido e aprovado por Deus e colocado à disposição de cada ser humano na terra. Graças a Deus, que em tempo o Senhor me alcançou, me libertou e me salvou, e colocou-me nas suas fileiras. Graças a Deus, por Ele ter alcançado também a você que aí está. Siga firme e fiel. E você que ainda não se decidiu por Cristo, pense no grande e incomparável amor de Deus pela sua vida, em dar o seu Filho Jesus como sacrifício. O sacrifício foi feito, a oportunidade está aberta. Depende de você. Se crer e confiar em Jesus, não perece. Se não crer em Jesus, vai perecer nas trevas do pecado. O que fazer? O melhor a fazer é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, colocar a vida aos cuidados dele e permitir que ele, então, trabalhe de maneira direcionada na sua vida para que você possa experimentar todos os efeitos da redenção efetuada através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas veja o que diz a palavra: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, que você possa pertencer a Deus. Isto é possível através de Jesus Cristo, unicamente através dele. Agora, pense e decida-se ainda hoje colocar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. E você que vem servindo há tempo, continue glorificando a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, sabendo que eles pertencem a Deus. Eu e você, hoje, somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, não podemos negociar nem com o nosso corpo, nem com o nosso espírito, porque eles agora pertencem a Deus. Então, o que fazer? Honrá-lo, adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo, sabendo que ele mudou a nossa sorte. A nossa condição era de condenação. E hoje estamos na condição de salvos, libertos, transformados, amparados e abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Dirigidos por Ele, protegidos por Ele e fortalecidos a cada dia, que Ele prometeu estar conosco. É o nosso Redentor, o nosso Remidor, aquele que nos resgatou, que nos reconciliou, que propiciou-nos a chegarmos diante de Deus, tirou
a barreira que havia, a separação entre nós e Deus, através do sacrifício de Jesus, ela caiu por terra. Hoje temos, por Jesus, acesso direto à presença de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.